Independência do Brasil, os mitos sobre o 7 de setembro. Os livros didáticos relatam a história da independência do Brasil de forma tão mítica, encomendada, quase que recriada para enaltecer este momento histórico sublime do nosso país, raramente questionado ou criticado pela sociedade. Infelizmente, o 7 de setembro de 1822 foi muito menos significativo do que é celebrado atualmente. É bastante cômodo associar a independência do Brasil ao famoso quadro de Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, o qual personifica o ato histórico da pessoa de Dom Pedro I, quando às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ele dita o célebre brado, independência ou morte. Entretanto, o Brasil realmente tornou-se livre a partir de então? Mas, por trás desse evento histórico existem muitas passagens mal contadas. Confira agora os mitos e curiosidades sobre uma das mais importantes datas brasileiras. Jogo de cartas marcadas? O processo que tornou o Brasil independente de Portugal foi visto por muito tempo como um jogo de cartas marcadas. Isso porque, ao contrário do que aconteceu em outros países da América Latina, a independência foi proclamada pelo filho do rei do país colonizador. Ou seja, as coisas teriam mudado para ficar iguais. Mas, será que foi isso mesmo? A independência do Brasil não foi um jogo de cartas marcadas por uma razão muito simples. Todos os grandes acontecimentos históricos são caracterizados por uma grande indeterminação, segundo Christian Lind, pesquisador e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na prática, o processo de independência havia começado em 1808, quando a família imperial portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, se estabeleceu no Brasil. Mais de uma década depois, o povo português é que estava revoltado com o exílio de seu monarca. Portugal tinha empobrecido miseravelmente depois que a corte saiu de lá. Os portugueses é que estavam falando que tinham virado colônia do Brasil, afirma o escritor Paulo Resutti. Assim, em 1820, houve a Revolução do Porto, quando os portugueses exigiram a volta de Dom João VI. Com receio de perder o trono, ele retornou a Lisboa em 1821, deixando seu filho Dom Pedro I no governo do Brasil. Esse movimento impulsionou o processo de independência no ano seguinte. A famosa frase do Dia do Fico nunca foi dita. Alguns meses antes da independência, em 9 de janeiro de 1822, aconteceu o Dia do Fico. Foi quando Dom Pedro I declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas, que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico, teria dito. O problema é que essa declaração foi inventada pelos jornais da época. Na verdade, o então príncipe usou palavras bem mais pragmáticas. Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e conhecido que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes e meu pai, o Senhor, deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido. A cena da declaração de independência não foi tão heróica. Uma das imagens mais célebres da declaração de independência é o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, pintado em 1888. Mais de 60 anos depois do evento ter acontecido. A obra basicamente retrata uma cena que nunca existiu. Os eventos de 7 de setembro de 1822 foram bem menos heróicos do que conta a versão oficial. Em primeiro lugar, Dom Pedro I não impunha uma espada naquela ocasião. A tropa que o acompanhavam
também não era tão grande quanto aparece no quadro. Outra imprecisão do quadro: Dom Pedro não viajou em cima de um belo cavalo, mas de uma modesta mula. Apesar de todos estarem retratados com sofisticadas roupas de veludo, na realidade a comitiva usava vestimentas bem mais simples, de algodão, para suportar o calor. Também não havia a presença do povo na hora do grito do Ipiranga, ao contrário do que retrata a pintura. Além disso, o protagonista da história estava sofrendo de indisposição naquele dia. Durante todo o caminho, Dom Pedro veio parando porque uma diarreia pegou ele de jeito e ele tinha que se aliviar o tempo todo, sempre procurando uns arbustos. A pouca lembrada participação de Maria Leopoldina na independência. O Grito do Ipiranga aconteceu só no dia 7 de setembro de 1822, mas o documento que declarou a independência do Brasil já havia sido assinada no dia 2 do mesmo mês por Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Ela usou seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho de Estado, ocasião em que o documento foi assinado. Os brasileiros temiam que Dom Pedro seguisse seu pai, partindo para as terras portuguesas, o que rebaixaria o país ao status de simples colônia, em vez de um reino unido com Portugal. Havia o receio de que uma guerra civil separasse a província de São Paulo do resto do Brasil. Neste cenário conturbado, Dom Pedro entregou o poder a Dona Leopoldina no dia 13 de agosto de 1822, nomeando-a chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil. Então, ele partiu para São Paulo para assegurar a lealdade dos locais à causa brasileira. Ele alcançou sua capital em 25 de agosto e lá permaneceu até 5 de setembro. Diante das exigências de Portugal para que Dom Pedro retornasse a Lisboa, Leopoldina não teve tempo de esperar pelo marido e precisou tomar uma decisão urgente. Aconselhada por José Bonifácio de Andrade e Silva, ela convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado e assinou o decreto que separava o Brasil de Portugal. Depois disso, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. A mensagem chegou a ele no dia 7 de setembro, em 1822, quando ele se encontrava às margens do Ipiranga, retornando de São Paulo. A falta de repercussão de 7 de setembro. Apesar da importância histórica, o Grito do Ipiranga não repercutiu imediatamente. De acordo com historiadores, nenhum jornal da época notificou o fato. As primeiras notícias sobre a declaração de independência só surgiram a partir de 12 de outubro daquele ano, quando Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil. A independência do Brasil, tão festejada e comemorada em todo 7 de setembro, na verdade não teve nenhum significado social. A impressão que se tem é que a história dos livros didáticos é meramente mítica. A data de 7 de setembro só passou a ser celebrada mais tarde. A ruptura do Brasil com Portugal teria sido pacífica. Um outro mito que envolve a independência diz respeito ao suposto caráter pacífico da ruptura do Brasil com Portugal. Tudo teria se resolvido por meio de negociações entre Dom João VI e seu filho, Dom Pedro I. Na verdade, a independência envolveu uma guerra longa e sangrenta. Os conflitos duraram entre agosto de 1821 e março de 1824. A guerra foi travada simultaneamente em duas frentes. Uma delas abrangia as regiões norte e nordeste do Brasil. Pará e Maranhão ignoraram o Grito do Ipiranga e declararam apoio às Cortes de Lisboa. Por algum tempo, Piauí e Alagoas também obedeceram a Portugal. Após um período de confusão, Rio Grande do Norte e Ceará se aliaram ao lado do Brasil. Pernambuco também aderiu à causa da independência.
Na frente do sul, as tropas portuguesas resistiram por mais de um ano em Montevidéu, capital da província Cisplatina, que fazia parte do Império Brasileiro. O número de combatentes na Guerra de Independência Brasileira foi maior do que o número de combatentes nas batalhas ocorridas nas guerras de libertação da América Espanhola da mesma época. Apesar disso, não há estatísticas confiáveis em relação à precisão do número de mortes em combate. Estima-se que entre 2.000 e 3.000 pessoas tenham morrido. Como muitas tropas locais e outras províncias do país ainda eram muito fiéis ao domínio dos portugueses, o imperador buscava criar alianças políticas para fortalecer seu poder e garantir a soberania. Entretanto, após declarar a independência do Brasil, deu-se início a uma série de conflitos entre governadores que resistiam a esse processo de desligamento com Portugal contra os apoiadores do nosso imperador. Enquanto grande parte do Brasil já desfrutava da independência, as províncias localizadas na região do norte e nordeste do Brasil, como Maranhão, Bahia, Grão-Pará, viviam em constantes lutas. Em Salvador mesmo, foi onde registraram as batalhas mais sangrentas em busca da independência. Como muitos grupos de Portugal se concentravam na Bahia, havia muita resistência às mudanças do Estado e a elite defendia a reafirmação dos laços coloniais. E durante 1822, boa parte da população se rebelou contra essas tropas portuguesas, que eram comandadas por Madeira de Melo, e cercaram a capital Salvador, junto às tropas enviadas pelo imperador Dom Pedro I. Na primeira onda de conflitos, as tropas portuguesas venceram e dominaram o interior, controlando todo o recôncavo baiano, inclusive a ilha de Itaparica. Os brasileiros que eram a favor do Império recrutaram militares estrangeiros, franceses e ingleses, formando então uma junta conciliatória e de defesa com o objetivo de lutar contra o poder de Portugal na região. Assim, se estabeleceram novas lutas com o apoio de guerrilheiros baianos que buscavam sua independência. Dentre esses voluntários estava a Maria Quitéria de Jesus Medeiros, filha de um fazendeiro do interior, que teve uma atuação muito importante na luta pela liberdade do Brasil. Outra personagem importante neste período foi Joana Angélica, a primeira mártire do levante baiano, que se destacou como um símbolo de resistência ao enfrentar um grupo de tropas portuguesas que invadiu o Convento da Lapa, localizado no centro de Salvador. A independência não trouxe mudanças imediatas. Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 29 de agosto de 1825, após o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, dinheiro que Dom Pedro pegou emprestado da Inglaterra. Apesar do valor histórico de 7 de setembro, velhas estruturas sociais permaneceram intactas, já que a população mais pobre não fez parte do processo e permaneceu a distribuição desigual de renda. De um lado havia uma poderosa elite agrária e do outro os traços fortes de uma nova nação que carregaria por muito tempo em sua história o peso de centenas de anos de escravidão. Mulheres que foram invisibilizadas pela história da independência do Brasil. Como é o caso da Maria Felipa, uma lutadora negra baiana natural da ilha de Itaparica e líder de um grupo de 40 mulheres que esteve à frente de muitas batalhas. Segundo pesquisa de alguns historiadores, esse grupo foi o responsável pela queima de aproximadamente 42 embarcações portuguesas. Apesar de termos contado com a força de figuras femininas, lutadores negros e outros cidadãos baianos que não integravam ao Império como Dom Pedro I, foi apenas com a ajuda de uma esquadra militar que as tropas de Portugal foram derrotadas em 2 de julho de 1823 e deixaram a Bahia, dando fim ao longo processo de independência do Brasil, ao qual não se resumiu no dia 7 de setembro de 1822.
É importante ressaltar ainda que o rompimento da ligação do Brasil com Portugal só foi validado internacionalmente em 1825. Contudo, percebemos que a história que certamente você deve conhecer através da frase independência ou morte perpassa por muitos outros pontos e é um processo de transformação social que nos acompanha até os dias atuais. A independência mudou a vida do povo. Na realidade, a independência do Brasil restringiu-se apenas à questão política, ou seja, não modificou em absolutamente nada o momento socioeconômico da época, permanecendo com as mesmas características do período colonial. Um detalhe de suma importância, frequentemente esquecido, e é o fato de que a maior parte da população brasileira estava apática aos acontecimentos. Por isso é tão difícil encontrar a participação do povo brasileiro nos livros de história, referente aos acontecimentos da independência. É desolador perceber que a independência do Brasil não caracterizou nenhuma ruptura com o processo colonial. As bases socioeconômicas como o trabalho escravo, a monocultura, o latifúndio, os quais representavam a preservação dos privilégios aristocráticos, continuaram inalteradas. Para os escravos, por exemplo, a independência não significou nada. A vida das lavouras continuou inalterada durante aproximadamente mais de 60 anos. Quanto a nós, brasileiros patriotas, precisamos sempre questionar os acontecimentos da nossa história. Afinal, por trás de um bom enredo histórico, há sempre uma realidade opressora. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia a história e algum dos mitos da independência do Brasil? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clique no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!